Salve galera! Nesse vídeo trago mais algumas curiosidades sobre as doenças vasculares e linfáticas que atingem as mulheres, especialmente em associação com complicações vinculadas à gestação, parto ou tratamento de câncer. Essas doenças são limitantes quando o assunto é atividade e rotina diária dessas mulheres. O sistema linfático é uma série de vasinhos que transportam proteínas, líquidos e células que por fim voltam para a corrente sanguínea. Ou melhor, sistema vascular, cuja funcionalidade é a promoção e a absorção, transportando o líquido que está em excesso no organismo, além de absorver também moléculas grandes de proteína e de células pequenas. O dado importante aqui é que essa absorção só é possível se capilares linfáticos conseguem permitir a passagem desses fluidos. Outro ponto importantíssimo desse sistema é a proteção do nosso sistema imunológico. Há várias estruturas que compõem esse sistema e cada uma tem a sua finalidade. Dentre elas estão os capilares linfáticos, compostos por camadas de células similares a um cilindro. Eles têm a grande capacidade, através de diversos poros que se sobrepõem, como se fossem escamas que se abrem e se fecham, possibilitando a passagem desses líquidos. Após a entrada dos líquidos, as válvulas se fecham, impedindo que aconteça o refluxo da linfa. A estrutura que compõe esse sistema é a dos vasos pré-coletores ou pós-capilares, com a estrutura similar ao mencionado anteriormente, mas o revestimento interno é feito pelo tecido conjuntivo que forma válvulas, fazendo com que a linfa tenha um fluxo centrípeto. As fibras são mais resilientes, musculares e colágenas, deixando a estrutura fortificada, se alongando e contraindo. Há ainda nesse sistema os vasos de maior calibre, chamados de coletores, com 3 camadas. Uma mais interna, localizada de modo longitudinal, com várias válvulas fazendo com que a linfa corra com fluidez. Depois vem a túnica média. Essa camada tem em sua composição de 3 a 6 camadas, de células de musculatura lisa, em formato espiral e também fibras longitudinais. Essa camada que faz a contração dos vasos e impulsiona a linfa. E por fim, ainda dentro dessa estrutura, há uma camada mais externa e mais espessa que tem em sua formação fibras colágenas, longitudinais, musculares, elásticas, tecido conjuntivo, terminações nervosas que fazem o estímulo da contração do coletor. Há nessa camada a existência de fibroblastos que tem a função de fazer a cicatrização, manutenção e integridade do tecido conjuntivo. Eles formam a cobertura dos vasos. Nosso corpo é composto por 2 vasos coletores linfáticos. O ducto torácico, que é responsável por drenar os membros inferiores, porção esquerda da face, da cabeça, vísceras pélvicas, hemotórax esquerdo e membro superior esquerdo, e o canal linfático direito, que é responsável por drenar o membro da parte superior direita, lado direito da cabeça, face e hematórax direito. Há os linfonodos ou gânglios que se encontram em alguns locais do corpo, como axila, região inguinal, mesentério, submandibular e cervical. Eles são importantíssimos para a função imunológica, pois fazem a destruição das bactérias, e o nome disso é fagocitose, e a alimentação celular, cujo nome é pinocitose, processo que complementa a fagocitose e acontece quando está ocorrendo a filtração da linfa. Os linfonodos são um grupo com 2 tipagens celulares. Os linfonoides, importantes para fazer a reação imune, têm memória celular, e os reticulares, que dependem do organismo fazendo a fagocitose e a pinocitose, que eu mencionei há pouco na hora que está acontecendo o filtro da linfa. Essa estrutura tem tamanhos variados, bem como cores e formatos. Os gânglios, por exemplo, são ovais, sua composição contém tecido fibroso, linfonoide, músculo liso, vasos sanguíneos, colágenos e fibras. Em seu interior, há pequenas curvas onde há fixação de vasos linfáticos aferentes, onde a linfa chega variando entre 3 e 8. Um vaso linfático eferente e vasos sanguíneos aferentes. Ocorre o filtro, a linfa deixa o sistema linfático e por fim entra no sistema venoso. Ed, mas o que é essa linfa? É um líquido sem cor e com viscosidade que circula pelos vasos linfáticos. A composição dela é similar ao plasma do sangue, cheia de células que fazem a defesa do organismo, chamada de linfócitos.
Você sabia que esse líquido corresponde a 15% do peso do nosso corpo? Esse fluxo de linfa é bastante lento e equivale entre 2 e 4 litros por dia. Quem absorve a linfa são os capilares que eu citei lá atrás. Depois ela vai para os pré-coletores e vai para os coletores linfáticos. Segue para os linfonodos, passa pelo filtro indo para o sistema venoso. Que coisa mais divina, não? Nosso sistema arterial manda sangue para diversas regiões usando os capilares sanguíneos, que transportam água, oxigênio, nutrição, hormônios para os tecidos. Depois que as células são metabolizadas, acontece uma alteração do fluido intersticial. Uma parte desse fluido volta para os capilares e a outra parte volta para o sistema linfático. Por quê, gente? Porque nesse líquido todo tem muitas moléculas de proteína que são grandes e elas não conseguem entrar nos capilares venosos. Adentro. Até nesse sistema tem uma galera excluída. Ironias à parte. E a formação da amiga linfa, como ocorre? Para que ela se forme, 3 processos precisam acontecer. E esses processos têm nome, vamos a eles. O ultrafiltrado, que consiste na saída de água, nutrientes, oxigênio do capilar arterial para o interstício. Esse processo só acontece quando a pressão hidrostática é positiva e a pressão intersticial é negativa. Outro adendo, até na biologia as polaridades são relevantes. Aqui não foi uma ironia, foi uma constatação. E esses processos têm nome para variar, né? Vamos agora à absorção venosa, que é a entrada de água, moléculas pequenas, gás carbônico e catabólitos do interstício para o capilar venoso. Só 90% dos fluidos ultrafiltrados sofrem reabsorção pelo capilar venoso, pois proteínas pesadas não conseguem ser absorvidas nesse capilar, indicando que só 10% do líquido composto por moléculas proteicas grandes vão ser reabsorvidas só lá no capilar linfático, que é bastante permeável. Agora vamos para a absorção linfática. Considerada o início da circulação da linfa, onde a linfa é formada devido à entrada do líquido intersticial com pequenas células, proteínas com peso molecular alto, que vão para dentro do capilar linfático, aqui, para que a linfa seja absorvida, a pressão intersticial precisa ser positiva e os filamentos que fazem a proteção precisam abrir as microválvulas, assim os capilares linfáticos são enchidos de linfa até que o volume máximo seja alcançado. Então, as microválvulas fecham e acontece um impulso que é direcionado aos pré-coletores e coletores. O sistema linfático tem uma unidade considerada funcional, cujo nome é linfangion. Ela que responde pelo impulso da linfa está localizada nos coletores linfáticos. Sua formação é composta de uma camada de músculo central e nos extremos possui uma válvula sem fibras musculares formadas por uma túnica que se prolonga. A válvula inicial abre, a linfa dá entrada quando o linfangion se preenche por completo com a linfa, fazendo pressão na parede do vaso linfático. As fibras musculares da túnica média sofrem um estímulo. A consequência disso é a contração do músculo que sofre alongamento, resultando na abertura da válvula final e fechamento da válvula inicial. A linfa então vai para o seguinte linfangion. Se o diâmetro do vaso for muito grande, menor é a quantidade de válvulas, fazendo com que os linfangions sejam praticamente inexistentes nos coletores linfáticos grandes. A atividade linfática sofre influência de alguns estímulos, como temperatura, que quando acima de 37 faz com que as arteríolas dilatem, fazendo com que ocorra aumento da pressão arterial do capilar. A ultrafiltração decorrente disso se eleva, não alterando o fluxo capilar. Porém, se a temperatura for acima de 43 graus, ocorrem as mesmas modificações citadas, porém ocorre aumento do fluxo capilar de modo reversível. Se a temperatura for acima de 46, ocorre lesão das células endoteliais, dos capilares linfáticos e arteriais. Ocorre reversível aumento do fluxo capilar, grandes moléculas de proteína conseguem passar para o interstício e a consequência disso são edemas e linfedemas. Quem faz o estímulo da contração do linfangion é a pressão que pode ser externa, nesse caso estimula a absorção linfática, bem como o fluxo sanguíneo e também linfático. O exemplo dessas pressões externas são o movimento das articulações, bem como respiração, contração da musculatura, compressão elástica e massagem. Em 1896, Starling, em seus estudos, fez a descrição das forças fisiológicas que fazem o controle do movimento dos fluidos, do percurso leito capilar, explicando então
que quando sofrem alterações podem causar os edemas. O fluxo adequado dos capilares está relacionado com a fluidez que faz o curso da parede capilar. E tem que haver associação entre a diferença de pressão hidrostática relacionada aos fluidos e a pressão oncótica relacionada às proteínas ao longo da parede do capilar. Ele definiu até uma fórmula para isso. Normalmente a pressão do fluido é maior que a pressão das moléculas de proteína dentro do capilar vascular, fazendo com que o fluido saia da região intravascular, indo para o interstício, parte do ultrafiltrado abordado lá atrás. No longo desse capilar vascular, a pressão do fluido vai diminuindo com a saída do fluido. Com isso, a concentração proteica aumenta no capilar vascular, aumentando então a pressão também. O fluido retorna para dentro do capilar, onde acontece a absorção venosa. Porém, como eu falei lá atrás, por conta do tamanho das moléculas, parte do líquido não consegue voltar para o sistema vascular, que é então drenado pelo sistema linfático. Com a teoria de Starling, qualquer alteração no equilíbrio desse ciclo corrobora para a formação de edemas. Ed, você colou a placa, guria? Que viagem é essa? Toda essa explicação para dizer que quando ocorre alteração na pressão hidrostática, bem como a oncótica, filtração e reabsorção, ocorre a formação de edema. No processo inflamatório, a formação de inflamação nesse espesso intersticial por causa do próprio processo da filtração, que faz com que o líquido saia do sistema vascular para o interstício. Para a não ocorrência da formação de linfedema em todo esse sistema que eu expliquei até agora, o sistema linfático precisa ser funcional e efetivo, para então ser absorvido adequadamente. Um exemplo que essa disfunção ocorre é quando ocorre alguma lesão. Nesse caso, quem se compromete é o sistema linfático atrapalhando no funcionamento do sistema que é comprometido, formando então o linfedema. Diga se o corpo não é um sistema divinamente orquestrado. Obrigada por estar comigo em mais um vídeo, e toda essa viagem. Um forte abraço e até mais!